todos! Eu sou a Juliana e esse é o curso de Sociologia. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns conceitos que são muito centrais na discussão de Sociologia do Enem. Só que eles não são conceitos de Sociologia propriamente dito. Na verdade, esses vídeos que vocês vão ver nessa aula são vídeos que dizem respeito ao campo da antropologia, que é toda uma área diferente das ciências sociais. Então a gente vai debater rapidamente alguns temas que são importantes e que vocês precisam chegar na prova tendo uma boa noção deles. Né? Então, para começar a nossa conversa, a gente tem que partir de uma discussão sobre o que é cultura, certo? Cultura é uma palavra que, se a gente discutir ela no senso comum, tipo, do jeito que a gente usa a palavra no dia a dia, cultura tem um sentido meio específico, né? Então, se eu digo, eu vou num evento organizado pela Secretaria de Cultura da minha cidade, você provavelmente vai imaginar um show, algum tipo de peça de teatro, talvez, filme, debate, né? Alguma coisa desse tipo, alguma coisa que se passa numa biblioteca, algo do tipo, né? Então, quando a gente pensa na cultura que a gente usa no senso comum, a gente está sempre pensando nessas áreas que tem a ver com as artes, né? Às vezes com conhecimento, com educação, enfim, então pensando nesse rol de produções humanas. Mas para a antropologia, cultura tem um significado muito mais amplo. Então, abre parênteses aqui para a gente falar um pouco sobre o que é a antropologia. E a gente volta aqui para o nosso conceito de cultura, certo? Então, antropologia é uma ciência que surge mais ou menos ao mesmo tempo que a sociologia. Mais ou menos. É no século XIX que ela vai se desenvolver fortemente. Não é? Enquanto a sociologia, os sociólogos que criam a sociologia estavam preocupados em entender as sociedades industriais europeias, de países que estavam crescendo muito, né? Que estavam passando por um processo de aceleração da vida muito intenso e muita mudança, etc. Os antropólogos, eles são cientistas que vão estar com o olhar voltado para outro lugar no primeiro momento. Por quê? Também por consequência do processo de imperialismo europeu, não é? E de neocolonialismo, os europeus estão em muitos territórios que não são a Europa nessa época, né? E eles vão estar, então, em diversos lugares da África, da Ásia. Existe essa presença, uma certa violência que vem daí, mas também um contato. Não é? Então, os nossos antropólogos aqui que criam a antropologia, em geral, eles vão ter acesso a essas populações e eles vão começar a olhar para essas populações e perceber que elas são muito diferentes das populações europeias em vários sentidos. Só que ao invés de simplesmente jogar essas pessoas na chave de são selvagens, são primitivos, são inferiores, eles começam a querer entender quais são as lógicas que permeiam essas sociedades outras, asiáticas, africanas, americanas, nativas, né? Enfim, de outros lugares. E aí eles vão começar a perceber que muita coisa que parecia absolutamente natural, totalmente natural, tipo, todos os seres humanos fazem, é natural e é universal, então todos os seres humanos levam X, Y, Z coisas quando decidem se casar, por exemplo. Né? Eles começam a observar essas populações e perceber que nesses lugares é tudo diferente. E aí começa a surgir uma ideia inquietante, certo? Que vai marcar todo o pensamento depois, que talvez o jeito europeu de olhar as coisas não seja universal. Talvez o jeito europeu de olhar as coisas seja só o jeito europeu de olhar as coisas. E talvez existam milhares de formas de ver o mundo que a gente está ignorando até agora, pensando que todo mundo funciona que nem a Europa, certo? Então, são trabalhos que vão surgir da observação direta. Eles vão ficar imersos, em geral, eles vão passar um tempo nesses lugares, que normalmente são lugares isolados, distantes, etc., e vão observar e anotar como é que é o cotidiano, como é que são os rituais, como é que são as coisas importantes, as disputas, as brigas, tudo, né? E vão fazer esses grandes trabalhos que a gente chama de etnografias, então descrevendo essas sociedades, né? Aqui tem a frase dizendo que a antropologia vai se ocupar da diversidade humana, mas sempre tentando buscar aquilo que não necessariamente você diria sobre a sua sociedade quando você fosse escrever sobre ela. É aquilo justamente que para você está tão normal, tão naturalizado, que vai interessar. Porque justamente isso que é muito importante para definir a tua sociedade, tá certo? Então, é lógico que é uma ciência, digamos assim, né, se é que a gente pode chamar assim, que surge da observação e da atenção ao outro, o outro com O maiúsculo, certo? O outro que nesse caso aqui é o não europeu. E então, essas sociedades que são o outro, elas vão ajudar a perceber muita coisa, né? De maneira que quando a gente define cultura para antropologia, a gente não define cultura como simplesmente o que tem a ver com livros, filmes, shows, peças de teatro, qualquer coisa do tipo. Mas a gente está falando do que estrutura mesmo a nossa vida social e a nossa percepção de mundo, né? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de tudo aquilo que orienta as nossas obrigações e as proibições nas quais a gente está imerso. Então, com quem você pode se casar? Com quem você não pode de forma alguma se casar? Com quem
você vai falar se você precisar de um conselho? Onde você pode ir quando você fizer 18 anos? Quando que você passa a ser considerado um adulto? Né? Como você lida com crime? Como que você lida com a traição? O que é considerado desonra? Todas essas coisas fazem parte desse sistema que a gente não percebe. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Nós somos seres que aprendem com os que estão em volta. Conforme a gente cresce numa determinada cultura, a gente aprende essas coisas todas. Isso tudo vem num grande combo. E é mais amplo do que isso até, porque inclusive, como a gente entende o tempo, como é que a gente pensa no funcionamento do mundo, né? Como é que a gente entende o que é um ser humano, como é que a gente entende a relação entre o ser humano e o divino, por exemplo, ou como é que a gente entende a relação entre o ser humano e o planeta, ou entre o ser humano e outros animais. Tudo isso faz parte da cultura para a antropologia. Então a antropologia vai se ocupar de entender a cultura e vai se dedicar a isso, né? De maneira que a gente tem que entender que uma das constatações mais evidentes é que existem muitas milhares de culturas no planeta Terra e que não existe hierarquia entre elas. E isso é uma coisa que os europeus não vão aceitar logo de cara, não é? Porque como assim, se eles fazem tantas coisas incríveis, eles não têm uma cultura superior? Para a antropologia não, porque todas elas são respostas aos desafios que foram encontrados por aquelas comunidades ali ao longo do tempo. Então, coisas que podem fazer muito sentido na Europa podem não fazer sentido para os inuits, né, que a gente chama de esquimós, lá no Ártico, certo? Então a gente não hierarquiza culturas, certo, pessoal? A gente não fala hoje em dia mais uma cultura mais avançada e outra menos avançada. Por quê? Porque elas estão respondendo a desafios diferentes, né? Então, uma população que tem que sobreviver com temperaturas a menos 30 graus a maior parte do ano, sem luz do sol, vai desenvolver táticas e visões de mundo muito diferentes daquela que, por exemplo, tem uma temperatura estável de 25 graus o ano inteiro, que está lidando com determinados tipos de bichos, de animais, né? Que tem contato com vários outros tipos de população, né? Então, que está inserida numa rede comercial complexa de distribuição, né? Então tudo isso varia, é mais isolado, menos isolado, como é que é o lugar onde essa população se desenvolve, né? Como que ela lida com os desafios que são colocados por esses contatos com outros seres humanos e pelo próprio ambiente, né? Tudo isso vai fazer com que as culturas se desenvolvam de formas específicas, certo? Então a gente não hierarquiza. Muito bem, então falando de hierarquia, falando de contato com culturas diferentes, eu preciso agora apresentar para vocês um conceito que é muito central, tá certo? Esse conceito a gente chama de etnocentrismo, ok? O que é etnocentrismo? A gente vai ver um exemplo. Olha, vai entrar aí para vocês agora uma foto, né? E essa foto, vocês estão vendo, mostra uma série de carrinhos de bebê do lado de fora de um café-restaurante na Escandinávia, certo? Acredito que a foto seja na Finlândia. Então, vocês estão vendo aí que os carrinhos de bebê ficam do lado de fora e tal. E eu soube disso porque eu tenho uma amiga que morou lá por um tempo e ela me contou essa história e na época eu fiquei completamente chocada, né? Então eu tô contando para vocês também. O que acontece é o seguinte, é um hábito de vários países escandinavos, né, que quando as pessoas vão almoçar no restaurante ou tomar um café com um amigo, coisas que você demora mais ou menos 1 hora para fazer, quando eles estão com bebês pequenos, eles deixam o carrinho de bebê do lado de fora. Isso já a gente brasileiro já acha estranho, mas eles não só deixam o carrinho de bebê do lado de fora durante o período todo de estadia no restaurante, eles deixam o carrinho de bebê com o bebê dentro. O bebezinho fica lá dentro, e mesmo quando está frio, porque o bebê vai estar imensamente agasalhado e tal. Então, mesmo em temperaturas que para nós no Brasil seriam intoleráveis, os bebês ficam do lado de fora, às vezes por 40 minutos, 1 hora, é normal. É absolutamente normal para eles. Quando a gente pensa que existe uma pessoa que vai tomar um café com um amigo e deixa um bebê de meses do lado de fora de um estabelecimento por 1 hora, às vezes a temperatura de menos 20 graus, a gente fica completamente chocado. Não conheço nenhum brasileiro que não fique chocadíssimo com isso. Né? Como é que a gente tende a interpretar isso? Bom, a gente pensa que eles são absolutamente negligentes, porque alguém vai levar essa criança embora, essa criança vai passar frio, vai ficar doente, né? Então a gente entende isso como negligência. O que é curioso, que para os escandinavos eles estão fazendo isso para cuidar do bebê, porque ficar ao ar livre, principalmente quando é pequenino, faz bem para a saúde. Então, se você perguntar para um deles, falar, ué, mas vocês não têm medo de levarem um bebê? Eles vão olhar para você e falar, por que alguém faria isso? E aí a gente fica naquela situação que por que não é automático para essas pessoas achar que vão levar o bebê ou entender que isso obviamente é uma negligência? Claro que é, certo? Não é, na cultura deles não é, na nossa é. Então esse choque que a gente tem quando você olhou para essa história que eu acabei de contar e pensou, nossa, mas eles são muito frios, nossa, mas eles são muito negligentes, nossa, mas eles não cuidam das crianças. Esses julgamentos que você fez no automático, sem pensar em nada, são o que a gente chama de etnocentrismo, tá certo? O etnocentrismo significa que você pega o seu conjunto de valores da sua cultura e julga outro com ele, certo? Então, a gente tem um jeito de cuidar de crianças que não é esse.
Mas e quando a gente vê alguém cuidando de uma criança assim, a gente automaticamente acha que está errado. Isso é ser etnocêntrico, certo? Por quê? Porque, bom, os escandinavos sobreviveram até hoje, certo, pessoal? Então eles devem saber alguma coisa sobre como lidar com frio e como cuidar de crianças, né? Então por que, que a gente acha que a gente sabe mais do que eles? Na verdade não sabemos, é só uma diferença cultural, tá certo? É claro que eu dei um exemplo que a gente consegue aceitar depois de um tempo, mas existem exemplos mais extremos, né? E a gente consegue se desvencilhar totalmente do etnocentrismo? Vai ter gente que diz que sim, vai ter gente que diz que não. Que a gente sempre vai manter um pouquinho. Que se você for para um extremo, fica mais difícil. Então, infanticídio. Tem culturas que acham ok eliminar crianças até uma determinada idade, por exemplo. A gente nunca, na nossa cultura, vai achar isso natural, vai achar isso normal. Não é razoável dentro do nosso rol de valores, né? Então, a gente consegue ser menos etnocêntrico? Com certeza. Mas a gente talvez não consiga ser totalmente não etnocêntrico, é um debate, tá certo? O ponto é que, para ser menos etnocêntrico, o que é que a gente pode fazer? A gente pode tentar a prática da alteridade, que é um dos grandes vetores, né, da produção da antropologia. Tentar entender a cultura dentro da lógica dela, ao invés de aplicar os seus valores automaticamente, né? Então é um esforço intelectual que você faz para tentar entender aquela cultura dentro da sua própria lógica, não da sua lógica. Em alguma medida, muita coisa que você achava muito esquisita vai ser aceitável, tem outras coisas que não. Mas isso facilita e amplia as possibilidades de convívio entre culturas diferentes, tá certo? Então agora eu deixo o quadro para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.